Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. Quem fala aqui é Diogo Cerqueira e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho como é que foi essa derrota do Flamengo para a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense veio com uma proposta de jogo muito bem definida. O Flamengo que enfrentou novamente uma equipe que na maior parte do jogo baixa o bloco, espera o Flamengo estar com a bola e deixa o Flamengo trabalhar a bola. E mais uma vez teve dificuldade na criação, teve dificuldade de criar chances perigosas. Então a luzinha vermelha já começa a acender, porque essa falta de mudança um pouco, eu acho que o principal motivo pelo qual as pessoas ou os torcedores do Flamengo estão reclamando é um pouco dessa falta de mudança dessa falta de dinâmicas que o Flamengo tem apresentado. Então, bora direto para a vinheta, depois a gente vai entender como é que foi esse jogo. Então, antes de a gente começar falando aqui do vídeo, queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal e também dar uma olhadinha no Tatiquista aqui, que é o nosso clube de membros, que tem bastante benefícios, os benefícios são bem legais. Quando a partida se iniciou, a gente viu duas equipes tentando dificultar a saída de bola do adversário. Mas aqui eu vou destacar dois momentos. O momento onde a equipe do Fluminense ela não deixava o Flamengo sair, tentava pressionar o Flamengo na primeira fase de construção, não deixava que o Flamengo trabalhasse essa bola com muita tranquilidade, mas o Flamengo conseguia achar alguns lances, o Flamengo fazia mais ligação direta, disputava essa segunda bola com Diego, Everton Ribeiro, Andrés e Thiago Maia. Esses quatro jogadores tentavam disputar essa segunda bola e o Flamengo acabava recuperando essa bola mais aqui no meio de campo. O Fluminense, esse encaixe do Fluminense fez com que o Flamengo não conseguisse sair do jogo com muita tranquilidade, e a ausência do Ilharão no time do Flamengo também fez uma diferença, porque o Ilharão é um jogador que sabe jogar muito bem de costas, tem a tomada de decisão muito boa quando ele está jogando de costas aqui nessa região do campo. Então, o Flamengo teve muita dificuldade de sair jogando. Então, o Fluminense tinha dois momentos onde o Fluminense pressionava a equipe do Flamengo e, se o Flamengo conseguisse recuperar essa bola mais para o meio de campo, mais na segunda fase de construção de jogo, o Fluminense baixava as linhas e baixava o bloco, e aí que a gente entra onde o Flamengo tinha maior dificuldade, onde o Flamengo tem apresentado a maior dificuldade, de trazer dinâmicas para que a equipe consiga furar esse bloqueio ou consiga literalmente criar chances perigosas, converter a posse de bola em chances perigosas, é basicamente isso. Tá? O Fluminense, por apresentar essa ideologia de jogo, de trazer o futebol um pouco mais reativo, o Fluminense ele tentava sempre criar ou superioridade ou igualdade numérica dos seus pontas, que são jogadores muito habilidosos, têm uma qualidade técnica muito boa. Então, o Fluminense, com 16 minutos, ele acha uma jogada. O Luiz Henrique, que foi um jogador que foi a válvula de escape desse time do Fluminense, ele atrai o Mateuzinho, que dificulta o Mateuzinho na tomada de decisão para tentar pressionar ou tentar interceptar o passe, faz com que o Mateuzinho fique aguardando para poder pressionar o jogador. O jogador do Fluminense recebe a bola aqui com uma distância, o Mateuzinho com uma distância boa, ele consegue levar no fundo e fazer o cruzamento, e aí acontece a primeira falha da equipe da defesa rubro-negra, que é esse ato de marcar a bola e não mapear o que tá ao seu redor, o que a gente falou nessa semana sobre o conhecimento dos espaços, saber qual jogador se tem jogador atrás de você, se tem jogador à minha frente, qual forma eu preciso me posicionar para isso. Então o Flamengo apresenta a primeira falha, o John Kennedy vem, faz 1-0 e a dinâmica do jogo passa a ser muito mais a dinâmica onde o Fluminense dá a bola para o Flamengo e baixa o bloco. Em alguns momentos, até na primeira fase de construção do Flamengo, o Fluminense baixa o bloco. E essa dinâmica foi a dinâmica do restante do jogo, onde o Fluminense aguardava os momentos certos e tentava achar os contra-ataques nas costas da zaga do Flamengo.
Mais uma vez o Flamengo apresentou uma dificuldade muito grande de dominar essa região do campo, mesmo jogando com o Diego, Andrés e Thiago Maia. Mais uma vez ele colocou o Andrés Pereira para ser aquele jogador para jogar de costas, né, como a gente chama de costas, entre aspas, assim, no meio de campo. E aí ele realmente não tem rendido. Eu senti também que ele estava um pouco, não sei se ele estava um pouco cansado, senti ele um pouco fora de jogo nesse primeiro tempo. Talvez também por estar numa posição onde ele não está rendendo e ele mesmo sabe que não está rendendo. Então, a gente teve essa dificuldade. Uma das poucas chances onde o Flamengo consegue trabalhar a bola pela lateral, que é a ideologia do Flamengo hoje, que é trabalhar pelas alas, e fazer o apoio frontal com o Vitor Gabriel, ele acha um passe onde o Diego tenta uma finalização. Não é uma finalização perigosa, mas é uma dinâmica que o Flamengo precisa começar a tentar trabalhar com mais frequência, porque essa dinâmica da finalização, a gente tem bastante jogador que sabe finalizar dessa região. O Everton Ribeiro tem até um bom chute, não fez uma boa partida, mas tem um bom chute. O Andrés é um jogador que tem um bom chute. Um pouco mais à frente a gente vai ver como que ele já pegou um pouco essa região quando ele vem mais de trás. E o Gabigol, o Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, que já é um jogador que tem mais o controle desse espaço do que os outros jogadores. Mas o Flamengo, mesmo quando não tem esses jogadores, o Flamengo precisa ter dinâmicas ou precisa criar alternativas para poder furar bloqueios e furar barreiras como essa que o Fluminense criou. O primeiro tempo termina e a gente já toma um choque quando a gente vê a quantidade de passes que os jogadores do Flamengo tinham para os jogadores do Fluminense. Então, isso demonstra como o Flamengo tinha a posse de bola, como o Flamengo teve a manutenção da bola e de forma alguma conseguia furar o bloqueio e não conseguia criar chances de perigo ou assustar o goleiro do Fluminense, que é o Marcos Felipe. E o Fluminense, com poucos toques, estava com o placar à frente. Tava com uma vitória, estava com o placar à frente, estava com a vitória do jogo. E um outro detalhe que a gente pode olhar, que a gente pode analisar é mais uma vez Andréas e Everton Ribeiro sendo jogadores que não estavam participando muito do jogo. A gente tinha o Thiago Maia, o Diego, que eram jogadores que baixavam entre a zaga para poder ajudar a saída de bola do Flamengo, e Rodrigo Caio, Mateuzinho, René e Gustavo Henrique, que formam a linha de 4 atrás, e os dois no meio de campo. Então, basicamente, a gente tinha um 2, né, que eram os dois zagueiros, um 4. Esses volantes eles tentavam baixar para poder ajudar e os laterais já um pouco mais avançados para poder atacar. Isso comprova como o Flamengo, quando as equipes baixam o bloco, o Flamengo faz essa tática de fazer a bola em U, de fazer ir girando a bola pelos zagueiros, pelos volantes. Só que isso essa bola ela precisa, em alguns momentos, ela precisa encontrar alguém no entrelinhas, encontrar um passe no entrelinhas, alguém tentar uma jogada diferente, um drible diferente. E apesar de poucos passes, um jogador que estava mais uma vez tentando se destacar com tentativas de drible, que mesmo em desvantagem numérica ele tentava o drible, era o Michael. E outro detalhe também era como a equipe do Fluminense estava muito mais ligada no jogo, estava com muito mais vontade no jogo. Tanto que a gente vê que até os 15 minutos o Flamengo era a equipe que vencia muitos duelos, mas a partir do momento que a equipe do Fluminense faz o gol, a equipe do Flamengo baixa muitos duelos. Isso aqui é o número de desarmes nos minutos. Então o Fluminense teve entre o 15 e o 30, entre o 30 e o 45, até os 30 minutos, depois dos 15 até os 30 minutos, o Fluminense teve 6 desarmes, enquanto o Flamengo teve um só. Diogo, mas o Flamengo estava com a posse de bola, com a maior posse da bola, e o Fluminense só desmarcando. Mas mesmo assim, isso demonstra como a equipe do Fluminense estava muito enérgica e a intensidade estava com a intensidade muito mais alta do que a intensidade da equipe rubro-negra. Esse é um dos números que a gente pode demonstrar com isso. E aí o Renato promove algumas mudanças. A primeira mudança é a retirada do Diego. Ele coloca o Vitinho no meio de campo. É uma mudança que muita gente tinha pedido. E a mudança até surte o efeito nos primeiros minutos de jogo. O Flamengo começa um pouco melhor, consegue girar as bolas
consegue variar o corredor com mais facilidade. O Vitinho consegue achar uns dribles, uns passes aqui no meio de campo. Ele consegue colocar o Michael nessa situação de 1 contra 1. O Andréas vindo de trás. A gente tem essa possibilidade de fazer essa mudança com o Andréas, que na minha opinião é uma posição onde ele rende melhor, e também é a posição onde ele falou que gostaria de jogar, que é de volante. E o Andréas vindo de trás, a gente ganha a velocidade na bola, né? O Andréas não é um jogador que tem aquele passe lento, que demora para girar o jogo. Ele tem a habilidade do passe direto. Se você não viu, assista o nosso vídeo onde a gente coloca 5 indicadores, sem ser aqueles indicadores padrão, qualidade técnica, tudo isso, sobre o Andréas Pereira. E a gente ganha o domínio dessa área, que era o Fluminense. Ele começa a baixar mais ainda o seu bloco. E com o Fluminense baixando mais ainda o seu bloco, a gente ganha a possibilidade dos jogadores do Flamengo estarem dominando essa área para poder realizar a finalização. Então, com o Andréas vindo de trás, com o Andréas não tendo a necessidade de pisar na área como meio de campo, como o Vitinho está aqui nesse momento, a gente ganhava, o Flamengo ganhava a possibilidade do Andréas vir de trás para realizar essa finalização. E um pouco depois desse lance, um pouco depois desse momento onde o Flamengo jogou um pouco melhor, o Fluminense vem num contra-ataque, né? vem numa jogada e tem a situação que era a situação que o Fluminense procurava a todo momento, que era um contra os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, os pontos do Fluminense, eles são pontos muito habilidosos, são jogadores velozes, e a zaga do Flamengo não estava numa noite muito boa, principalmente nos duelos defensivos. Então, o Luiz Henrique, que para mim foi o destaque da partida, apesar do John Kennedy ter feito os 2 gols, ele vence o duelo contra o René, encontra o passe, e aí a gente vê como mais uma vez a zaga do Flamengo tem uma falha de marcar a bola e esquecer o adversário, e falta essa... mapear ao seu redor, não só olhar a bola para poder evitar com que algum jogador ataque as suas costas. O Gustavo Henrique não fez isso, o John Kennedy ataca mais uma vez e as suas costas, e aí o Fluminense abre 2-0. Nesse momento o Flamengo sente muito mesmo, tanto que o Fluminense consegue ainda achar mais uma jogada pelo lado, onde o Iago Felipe entra cara a cara na marca do pênalti com o Diego Alves, e o Diego Alves faz uma defesa e a bola bate na trave. Então, o Flamengo sentiu muitos gols. Eu acho que o Flamengo está com uma dificuldade, é uma coisa que o Renato precisa trabalhar urgentemente, as dinâmicas de mudar o jogo, de mudar a partida, a mentalidade dos jogadores, de tentar mudar a partida, porque hoje o Flamengo tem uma estrutura de jogo de trabalhar a jogada, e o Flamengo se prende a essa jogada, e isso eu acho que acaba pesando um pouco quando a gente não consegue finalizar, quando a gente não consegue fazer o gol. Conforme o tempo vai passando, isso vai baixando a confiança dos jogadores também. O Flamengo ainda acha um gol, o René, a gente colocou até no Twitter, faz uma jogada que é muito mais usual do Felipe Luiz, que é esse corte para dentro, esse corte para o meio de campo, ajudar através do meio de campo, e numa estourada de bola ele consegue uma finalização, e o Flamengo diminui o placar para 2-1. Nesse momento, a gente achava que o Flamengo fosse desenvolver um pouco mais a partida, o jogo fosse esquentar, apesar já dos 37, 30 e poucos minutos, já caminhando para o final da partida, e aí, questão de alguns minutos depois, o Fluminense faz uma jogada que a troca dos atacantes, para um atacar a profundidade e o outro fazer a disputa da bola longa. O que acontece? O goleiro faz o lançamento para o atacante que é bom, para um atacante que seja melhor na disputa aérea. Esse atacante dá uma casquinha pro outro atacante, né? Como o Fluminense estava jogando com os dois, o ponta dá uma casquinha, que é o Luca nesse caso, pro atacante que é o Abel atacar esse espaço nas costas do Mateuzinho. Só que o que acontece nesse lance? O zagueiro do Flamengo
estava na frente e tinha a possibilidade de vencer o duelo. Como a gente consegue ver aqui. Só que num descuido também de movimentação, não sei se já o cansaço pesou um pouco, mas no descuido de movimentação, ele perde a bola, o Abel ajeita e coloca a bola na gaveta. Uma finalização muito boa, foi um golaço do Abel. E 3-1 Fluminense. O placar já tá, o tempo já estava chegando nos 40 minutos e praticamente não tinha mais tempo para o Flamengo conseguir 2 gols e empatar a partida. E assim foi até o final da partida. O Flamengo tentava trabalhar a bola, mas sem muita eficácia, e o Fluminense puxava os contra-ataques. Uma coisa que eu queria destacar aqui é como que o Fluminense trabalhou pouco a bola e fez 3 gols. Como que o Fluminense, com uma ideologia de jogo e alguns movimentos, com passes um pouco mais diretos, conseguiu resolver a partida. Tanto que a gente tem aqui, se a gente comparar o Rodrigo Caio, que obviamente é o zagueiro do Flamengo, teve 3 vezes mais a quantidade de passes do que um dos principais jogadores do Fluminense, que é o André. E se a gente colocar o Diego Alves como referência, o Diego Alves deu 8 passes só a menos do que o principal jogador do Fluminense dando passe. Então, a equipe do Fluminense foi muito mais direta, e essa posse de bola do Flamengo, ela não está sendo convertida em chances de gol. O Flamengo não está trocando passes em 60 passes por jogador por jogo e criando 6 chances claras de gol. Ou seja, a cada 10 passes individuais, o Flamengo cria uma chance clara de gol. Isso não está acontecendo. E isso precisa ser alterado urgentemente, porque parece que está se encontrando um padrão de como derrotar a equipe do Flamengo. E aí, uma outra coisa que eu queria destacar também foi, como a gente falou, como a equipe do Fluminense venceu duelos. A maior parte do momento ela venceu mais duelos do que a equipe do Flamengo. Então, até ela venceu, dos 75 aos 90, ela venceu 7 duelos, enquanto o Flamengo venceu 5. Isso mostra como o jogo estava dos dois lados, as duas equipes estavam tentando atacar. O Fluminense estava aproveitando bastante os ataques, mas mesmo assim, os contra-ataques, mas mesmo assim, a equipe do Fluminense ela vencia muitos duelos, e isso tem dificultado muito a equipe do Flamengo, que como que algumas dinâmicas, ou como que as decisões dos jogadores, além das dinâmicas, também tem que ser tratadas as decisões que os jogadores têm tomado. Então, às vezes, o Fluminense dava espaço no entrelinhas, mas não tinha nenhum jogador que fazia a leitura de que tinha que dominar aquele espaço e criar uma linha de passe para receber esse passe. Então, acho que o Flamengo precisa trabalhar algumas coisas. O Renato falou muito sobre departamento médico, o Renato na coletiva falou muito sobre isso, falou sobre estar disputando 3 competições, mas infelizmente eu acho que agora ele pode decretar que o Flamengo está disputando somente 2 competições, a não ser que amanhã o líder vença a partida. O Flamengo vai ser muito difícil que o Flamengo consiga ou continue na disputa do título brasileiro, porque são 10 pontos para o Atlético, podendo chegar a 13 pontos, e aí não basta mais os 2 jogos, mais o duelo contra o Atlético, para a gente encurtar legal essa diferença. Então, ficou bastante complicada a disputa do Campeonato Brasileiro. Amantes do futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte esse vídeo, compartilha, e fico por aqui.